Hoje, de novo, em frente à embaixada onde o presidente está hospedado, houve uma confusão entre apoiadores de Bolsonaro, opositores e até um britânico, gente, que passou pelo lugar. Primeiro, jornalistas foram hostilizados. Meu beijo aqui para a Laís Alegrete. A BBC, que é uma rede do Reino Unido, a BBC estava lá por meio da Laís e outros colegas e foram chamados de BBC lixo, né? Por brasileiros que estavam em Londres, dizendo que a rede que estava lá não tinha o direito, que é de lá, não tinha o direito de cobrir. A confusão começa com um opositor do Bolsonaro dizendo mito é Jesus, né? Uma crítica aí a essa forma como os aliados se referem ao presidente. Depois disso, esse brasileiro, que é opositor de Bolsonaro, foi hostilizado pelos apoiadores. Dá uma olhada. Mito é Jesus! Mito é Jesus! Mito é Jesus! Mito é Jesus! Vai para os seus filhos! Não. Vai para Cuba, Venezuela! Vai para Cuba, Venezuela! Vocês viram que ele estava se referindo ali no momento em que o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, que foi levado na comitiva oficial do Brasil, acompanhando o presidente da República, estava falando e ele grita, mito é Jesus. Uma forma também de protestar contra essa confusão política e eleição dentro da igreja que está acontecendo aqui no Brasil. Depois dessa confusão, que foi mais um dia de confusão, um inglês que estava passando pela região onde fica a embaixada pediu respeito à morte da rainha, aos apoiadores de Bolsonaro. Ele disse, é o funeral dela hoje. E aí os apoiadores do Bolsonaro fizeram um bate-boca com o cara que estava pedindo respeito à morte da soberana dele. Dá uma olhada. This is the way of the Queen's funeral! Show some respect! What are you doing here? Go there! No, this is England! Shut up! You respect! Very wrong! This is liars! You very liars! Gente, ele está aqui e é engraçado, né? Eu vou trazer a Mariana Janjá como que testemunhou tudo isso. Maris, quando você puder vir para cá, né? E também dizer o nome de quem te acompanhou, porque são imagens valiosas, elas dão um registro completo desse dia de tensão que se instalou aí, com o britânico utilizando palavrão, dizendo, pô, mostra algum respeito, hoje é o funeral da rainha. E aí ele vira, o brasileiro tenta discutir com ele ali, falando, né, sobre... Então por que você está falando da política do Brasil? E ele repete, aqui é a Inglaterra. Tem uma questão, né, Mari, que independentemente de se são brasileiros que estão residindo na Inglaterra, era importante entender em que contexto isso se dá, né? Isso se dá no momento em que a Inglaterra está implementando o chamado Brexit, que teve como principal chamariz interromper ondas migratórias para o Reino Unido. Ondas migratórias de países como o nosso, o Brasil, mas principalmente de países que têm refugiados de guerra, né? Então, assim, esse é o solo assim, que fez uma opção por se fechar. A Europa, a América Latina, foi uma opção por se fechar. Então, assim, fica desconectado, fora de lugar, parece não ter a menor noção e simplesmente, e também, principalmente, educação, né? Porque era isso, era um funeral, virou bate-boca de comício político. Mariana Janjaco. Dani, o que disse esse britânico é que ele não estava interessado em política, ele gostaria apenas de mais silêncio e respeito em um dia que foi declarado feriado nacional, feriado bancário no Reino Unido, por causa da morte da Rainha Elizabeth II, a rainha mais longeva da história contemporânea. Então, eu vou contar o que eu e o nosso repórter cinematográfico Alan Santos vimos aqui desde que chegamos. Nós passamos horas aqui em frente à casa do embaixador brasileiro em Londres, onde o presidente Jair Bolsonaro estava hospedado. Nós chegamos ontem cedo, havia um grande grupo de apoiadores aqui, mais de 100 pessoas, mais de 100 apoiadores do presidente Bolsonaro, com camisas da seleção, com bandeira do Brasil. E em um determinado momento, o clima ficou tenso entre alguns desses apoiadores e a imprensa, porque simplesmente eles começaram a hostilizar a imprensa, hostilizar os jornalistas, tentar atrapalhar o trabalho dos jornalistas. Os repórteres aqui, vários colegas, né, do Brasil, claro, estavam aqui
em frente à embaixada, estavam apenas trabalhando e foram interrompidos diversas vezes, ouviram palavras ali, xingamentos. Foi uma situação bastante desagradável e bastante preocupante, porque realmente chegaram a atrapalhar o trabalho da imprensa, que a gente sabe é um trabalho vital para a democracia. Então, foi uma situação bastante complicada, bastante tensa, que continuou até a noite, principalmente quando o presidente Bolsonaro chegava aqui, esses apoiadores gritavam mais, faziam menção à imprensa, estou dizendo alguns apoiadores, claro, né, desse grupo que estava aqui na frente. Então foi uma situação bastante complicada e hoje a gente teve essa nova situação que foi, esses apoiadores estavam aqui na frente, chegou um brasileiro e começou a falar palavras contra o presidente Bolsonaro. Ele estava sozinho, ele estava acompanhado, na verdade, de duas pessoas, mas que não se manifestaram. Ele estava sozinho, começou a gritar contra o presidente. Os apoiadores começaram a gritar de volta, começou ali uma situação de bate-boca e nisso passou esse britânico que viu a situação e a primeira coisa que ele disse foi: isso aqui é a Inglaterra, o protesto é livre, ninguém tem direito de agredir ninguém e hoje é um dia de respeito. E aí começou a confusão com esses apoiadores do presidente, então, gritando, na verdade, com ele, né? Vieram tirar satisfação, perguntando o porquê que ele estava se metendo na política brasileira, em um tom ali bastante elevado, e ele dizia: eu não estou me metendo, não estou interessado em política, eu só quero respeito por causa da rainha. E ele até disse: eu tenho certeza de que o seu presidente iria querer que vocês mostrassem algum respeito também. Ele chegou a dizer isso. E aí essa confusão continuou por aqui até que alguém chamou a polícia e vieram vários guardas britânicos, na verdade, entender o que estava acontecendo, conversaram com os apoiadores, conversaram com esse britânico e ficaram aqui fazendo patrulhamento até a hora em que o presidente saiu da embaixada para ir embora, mesmo para seguir viagem para Nova York. Aí depois, horas depois, a gente continuou por aqui, é claro, a gente andou pela cidade, voltou aqui para a frente da casa do embaixador, outro britânico passou aqui e me disse o seguinte: olha, eu achei de mau gosto o que vocês fizeram aqui na frente, todo o barulho que vocês estavam fazendo. Ele me disse: ontem tudo bem, mas hoje, no dia do funeral da rainha, eu achei de mau gosto e achei desrespeitoso. Então, esse é o relato do que nós presenciamos aqui todas essas horas que ficamos em frente à casa do embaixador brasileiro em Londres, acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro por aqui, Dani. Foi isso que nós vimos e essas imagens que registramos aqui de tudo isso que aconteceu em frente à casa do embaixador durante essa passagem do presidente Jair Bolsonaro, Dani. Mari, eu vou pedir para você seguir comigo porque a gente vai organizar e as imagens que a CNN tem, essas imagens que você estava vendo aí, essas imagens foram feitas pela nossa equipe, elas têm uma qualidade infinitamente maior do que o que está circulando nas redes sociais até agora e elas registram o histórico passo a passo desse dia que a Mariana em nenhum segundo se ausentou junto da sua equipe, do repórter cinematográfico, a quem eu rendo também minhas homenagens pela tranquilidade, a frieza de registrar cada passo desse momento. Esse é o momento em que um brasileiro reclama com os apoiadores do Bolsonaro, e em seguida você vai ver o momento em que um britânico se aproxima dos militantes aí e pede: hoje é o dia do funeral da rainha, mostre algum respeito. Ele usa um palavrão em inglês, né, que na expressão entre eles é uma coisa para você mostrar que ênfase, muita ênfase, uma ênfase quase que agressiva, né? Mostre algum respeito. E a Mariana conversou com esse homem. Depois se aproxima um segundo britânico e fala para a Mariana: coitada, olha, eu achei de muito mau gosto o que vocês, brasileiros, fizeram por aqui. Pagamos o pato, a imagem do país no lixo e a mídia britânica repercutindo muito isso. Mário, eu queria só que você ressaltasse então o que foi que te disse esse britânico que foi pedir respeito e atenção. A Mariana acompanhou que a polícia foi acionada para conter isso e depois um segundo britânico vira para a coitada da Mariana, que é a pessoa mais educada e competente que eu conheço, e diz: olha, eu achei de mau gosto o que vocês fizeram aqui, uma falta de respeito. Não somos nós, não somos todos assim. Principalmente, não é nem a maioria do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, porque eu tenho certeza que esse grupo minoritário, radical e barulhento
não representa a maioria desse eleitorado, que certamente sabe reconhecer o que é que você deve fazer quando um país perde uma líder aos 96 anos, quando um rei perde sua rainha, quando um país perde sua soberana, quando um filho perde uma mãe. Não é certamente esse o melhor comportamento. Mariana, o que esse britânico que reagiu e pediu respeito disse para você sobre a política no Brasil? Ele falou: eu não tenho nenhum interesse na política brasileira, eu só queria respeito, é isso? Foi isso mesmo, exatamente, Dani. Ele disse: eu não tenho nenhum interesse na política, eu não quero saber de que lado quem está, eu só quero silêncio e respeito, porque hoje é um dia muito triste, hoje é um dia de luto. Eu estava saindo do funeral acompanhado pelos meus netos e eu passei por aqui e vi essa situação e eu precisei intervir. Eu precisei intervir e deixar claro que a Inglaterra é uma terra onde o protesto é livre, mas não a agressão. E eu vi uma agressão e eu não poderia deixar isso ficar assim, então por isso eu precisei intervir. Ele até, Dani, me pediu desculpas, disse que alterou o tom, disse que se alterou, como você disse, ele chegou a usar um palavrão num determinado momento, e ele disse: olha, eu costumo ser uma pessoa muito calma, mas na situação que se formou ali, eu fiquei muito nervoso, acabei falando palavrão, peço desculpas, mas é que eu realmente fiquei chocado com essa agressão em um dia como esse. E foi o que você disse, Dani, por isso que eu ressaltei, foram alguns apoiadores que estavam aqui, quando a gente chegou ontem de manhã, os apoiadores estavam aqui prontos para receber o presidente e foi do nada, em um dado momento que começaram a hostilizar a imprensa sem nenhum tipo de ação para gerar essa reação. Então foi realmente do nada que começaram a hostilizar a imprensa e hoje aqui também esse bate-boca começou ali entre os apoiadores e esse homem que começou a gritar palavras contrárias e aí no bate-boca também a imprensa acabou sendo criticada junto e a gente conversou com esse britânico então que disse isso, que disse que ficou chocado e que realmente só queria um pouco de respeito. Ele tinha saído de casa para ir assistir ao funeral. Na verdade, a Londres colocou vários telões aqui em praças, em parques públicos para que as pessoas tivessem a chance de assistir pelo menos a transmissão desse funeral, quem não pôde ir até lá perto da Abadia de Westminster, quem não pôde acompanhar o cortejo presencialmente, e aí na volta ele deu de cara com essa confusão, deu de cara com essa situação e se disse realmente muito chocado, porque ele foi cercado ali por alguns apoiadores que diziam até para ele calar a boca, ali realmente foi uma situação muito tensa e muito complicada, e ele se disse bastante assustado com isso, disse que não tinha visto uma situação assim como essa e que realmente só quis intervir para pedir respeito e silêncio em um dia de luto. Hoje é feriado aqui no Reino Unido, feriado bancário até, vários negócios estão fechados, outros funcionando com horário reduzido, então ele realmente se disse muito chocado com essa situação e se disse contra qualquer tipo de agressão e ressaltou que protestos no Reino Unido realmente são permitidos, que o povo costuma protestar, mas não agredir, né? Nenhum tipo de agressão, seja física ou verbalmente. E a polícia chegou, eu não sei exatamente quem foi que acionou a polícia, mas vieram vários guardas aqui. Acho que cerca de 15 guardas vieram para fazer essa segurança, para tentar separar ali de alguma forma os apoiadores desse britânico, também garantir a segurança ali para a saída tranquila do presidente Jair Bolsonaro, para que ele pudesse entrar no carro e sair rumo a Nova York, né, para onde ele foi agora, acompanhado pela esposa Michele Bolsonaro. Dani. Mariana, muito obrigada pelo relato detalhado, jornalístico, apuração, com registro de imagem, registro de áudio, tudo isso, que show, obrigada. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela cobertura, pelo sangue frio, pela tranquilidade. Obrigada mesmo. Estamos aqui, tendo qualquer novidade, nos acione.